Muito bom dia, pessoas honestas de verdade, pessoas de bem de verdade. Que o Lula é um estadista, todo mundo sabe. Tanto é que ele foi o único a ganhar o prêmio de estadista global em 2010. Isso ninguém pode negar, ninguém pode contestar. Mas se ele quiser assegurar a sua vitória, ele vai ter que jogar no campo do Bolsonaro. Ele corre o risco de perder. Porque o Bolsonaro, como todo mundo sabe, é um sujeito baixo, desonesto, mentiroso, falso moralista e inútil. Ele é extremamente inútil. Aliás, ele é a personificação da inutilidade. Ele sempre foi. Ele sempre foi um inútil. Sempre foi e é um sujeito, um político inútil. Ele é tudo isso. Aliás, eu não entendo porque um sujeito raso desse, conforme eu falei, um sujeito baixo, desonesto, mentiroso, falso moralista, inútil, o inútil que sempre foi, pode estar com mais de 40% das intenções de voto nessas eleições. E aquele governador de Minas que apoia ele, que ele tem projeto. Que projeto, gente, que Bolsonaro tem? Bolsonaro nunca teve projeto nenhum. A única coisa que ele fez, e desde que assumiu isso aí, que assumiu o poder, a única coisa que ele fez é ficar andando de moto para baixo e para cima, andando de jet ski. Tá aí, ó, essas 700 mil mortes por Covid. Ele é o maior culpado de tudo isso. E se o Supremo Tribunal Federal não tivesse concedido a competência compartilhada a outros entes políticos, o Brasil com certeza teria uns 2 milhões de mortes pela Covid, se dependesse dele. O cara conspirou a favor do vírus desde o início e contra as vacinas. No auge de uma pandemia, o cara incentiva todo mundo a ir para as ruas, para a rua, sendo que o mundo inteiro estava decretando lockdown. Todo mundo sabe que em época de pandemia, a medida padrão a ser adotada é o isolamento social, e sempre foi assim. Em todas as pandemias que o mundo já enfrentou, a primeira medida era o isolamento social. O cara queria que todo mundo fosse para as ruas. Não pode, a economia não pode parar, tem que trabalhar, tem que sair todo mundo para a rua. Economia nenhuma prospera com gente morrendo, caramba. Se não parasse, todo mundo fosse para a rua, ia ter pilhas de morte em cada esquina desse país. O cara conspirou a favor do vírus desde o início, incentivou as pessoas a saírem, a se aglomerarem, a não usarem máscara. Além de conspirar a favor do vírus, conspirou contra a vacina. Demorou 5 meses a decidir comprar a vacina. E assim mesmo por pressão. Porque se dependesse dele, não tinha chegado uma gota de vacina no Brasil. Porque só chegou as primeiras gotas, as primeiras doses de vacina chegaram ao Brasil por iniciativa do governo de São Paulo, que foi o João Dória. Um sujeito extremamente inútil, que nunca fez nada que presta. A única coisa que ele fez até agora foi inaugurar a obra dos outros, como ele faz aí com a transposição do Rio São Francisco.
os adoradores deles que Bolsonaro levou água para o Nordeste. Levou coisa nenhuma. Ele foi lá apenas cortar a fita e abrir comporta. Essa obra começou em 2007 e em 2017 já estava com 97,5% construída, segundo dados da CGU. E CGU, para quem não sabe, é Controladoria Geral da União. Segundo dados da Controladoria Geral da União, em 2017 essa obra já estava com 97,5% construída. E os governos do PT só não concluiu porque passaram aquela rasteira na Dilma. Porque ela terminaria o mandato dela no ano seguinte, em 2018. Ela teria terminado essa obra, concluído essa obra. Agora, esse sujeito vai lá, apenas cortar a fita e abrir comporta. Os seus adoradores dizem que ele levou água para o Nordeste. Não leva nada. Ele nem gosta de nordestino. Essa que é a verdade. Todo mundo sabe disso. Então, se o Lula quiser assegurar a sua vitória, ele vai ter que jogar no campo do Bolsonaro. Vai ter que jogar no campo do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é um sujeito baixo, desonesto, mentiroso, falso moralista e que adora posar de honesto. Vai ter que jogar no campo dele. Não ser igual a ele. Não ser igual a ele. Porque o Lula não pode continuar indo nos debates só se comportando como um estadista. Todos nós sabemos que ele é um estadista, mas ele não pode chegar lá só se comportar como estadista. Ele tem que descer até o campo do Bolsonaro e questionar. Questionar sobre aqueles bardeneiros bêbados com copo de cerveja na mão, lá em Aparecida, fazendo aquelas badernas. Teria que ter questionado sobre o clima que pintou entre ele e as garotas venezuelanas, as meninas. Tem que ter questionado sobre o xingamento que os bolsonaristas fez ao povo do Nordeste. Ele mesmo não gosta de nordestino. Bolsonaro nunca gostou de nordestino. Essa que é a verdade. Aliás, nordestino, negro e índio é 3 segmentos social que o Bolsonaro detesta. E programas sociais. Bolsonaro sempre detestou programas sociais. Sempre. Isso é um fato. Portanto, esses benefícios que estão pagando aí, que o desgoverno dele está pagando, esses benefícios é oriundo daquela PEC da bondade que a quadrilha do Centrão criou para ajudar ele a subir nas pesquisas. Mas caso ele seja reeleito, no dia seguinte todos esses benefícios acabam. Podem ter certeza disso. Eu aceito apostas. E outra coisa, quem vai sofrer com a vitória desse carioca oportunista aqui em São Paulo são os funcionários públicos, os servidores públicos da raia miúda. Principalmente os aposentados e pensionistas. Guardem bem isso. Aliás, eu não entendo como o Bolsonaro sempre foi esse político inútil. Aliás, a personificação da inutilidade. Nunca fez nada que presta. Aquele prefeito do Rio lá, Eduardo Paes, falou que desafia. Se alguém apontar uma obra que o Bolsonaro fez no Rio de Janeiro, ele diz que muda o voto dele. Ele lançou esse desafio. Disse ele, o prefeito Eduardo Paes, se alguém me apontar uma obra que o Bolsonaro fez aqui no Rio de Janeiro, eu mudo meu voto. Ele não fez, porque ele não faz nada de útil. Bom, eu
me lembra mais o que eu tenho que falar. Se eu me lembrar, eu faço em outra live. Tenham todos um bom dia.